E aí, gente? Paz, tudo bem? Amém. Deixa eu só me organizar aqui. Achei. Então, gente, a gente vai começar o bate-papo, mas antes eu só queria falar que a gente não está aqui no lugar de detentoras de toda a razão, conhecimento, enfim, tá? Então, o que a gente vai compartilhar é aquilo que a gente tem entendido em Deus até esse tempo, né? Pode ser que ano que vem a gente, enfim, Deus mude algumas coisas. Então, tá? Só para deixar claro. E aí, o primeiro tópico que a gente vai falar é como tomar decisões difíceis. Essas demandas foram, acredito que vocês mesmos, né, que foram passando por Fábio, por presbítero Fábio. E aí eu queria perguntar, e aí eu queria ver se vocês conseguem ir falando também. Mas aí não desenvolve, só respondem. Sim, não, tá? Como que são vocês para tomar decisões? Ah, eu sou indecisa. Ah, eu tomo fácil e depois eu vejo que fiz besteira e me arrependo. Quem são vocês na hora de tomar decisões? Consegue? Não. Mas indecisa? Depende do que for. Mas a maioria das vezes Assim a gente vê que a Heloísa é indecisa. Tá. Tainara. Eu sou muito indecisa. Muita coisa. Eu sou indecisa também, mas quando eu vejo que eu devo tomar aquela decisão, às vezes eu tento fugir. Mas quando é obrigatório, eu penso bastante e resolvo. Decide. Eu sou muito indecisa, muito mesmo, bastante. Eu demoro muito pensando, e aí eu fico, tem uma opção, tem outra, muito indecisa. Eu também acabo sendo bastante indecisa para tomar as decisões, de modo geral mesmo. Eu acho que depende muito da situação. Tem situações que, tipo, pum, acabou. Comigo é assim. Mas tem outras que tem que parar, pensar, ver direitinho aí. Acho que a indecisão ela vem em primeiro lugar, né? Mas eu concordo com a Débora. Há situações que eu tenho mais facilidade de tomar uma decisão, mas um pouquinho indecisa, talvez. Aí outra pergunta. Vocês acham que a indecisão vem geralmente de situações que não aconteceram? Então, isso nunca aconteceu na minha vida. Aí eu tenho que decidir. Aí surge a indecisão. Ou é tipo, para tudo, coisas que já aconteceram, não aconteceram, de forma geral aí também. Uma de cada vez não, vai falando, no caso do meu tempo. Cara, para mim depende, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então eu não gosto de errar. Esse é um problema muito sério. E aí, se eu tomo uma decisão que dá errado, eu fico com muita raiva de mim mesmo. Então, por isso que eu sou indecisa. Se culpa, né? Isso aí. Eu acho também. que o problema... Pode falar. Entendi. Quem é que tá falando? Eu acho que o problema é que tem muitas opções hoje em dia. A gente tem um leque assim muito aberto. E aí eu fico nessa de, meu Deus, será que eu vou para um lado ou para o outro? Acho que é essa indecisão de leques. Tá. Alguém que mais quer falar? Tá. É porque é isso que, de certa forma, a gente percebe que a questão não é necessariamente a decisão em si, mas é arcar com as consequências daquela decisão. Porque a gente sabe que vai ter que tomar decisões na vida, amém? Não importa a sua idade, você vai tomar decisões ali do seu cotidiano. Mas, geralmente, o que pega é quando a gente para pensar nas consequências daquilo. E nem sempre a gente está disposto a se responsabilizar ou arcar com as consequências daquilo. E aí eu queria desmistificar algumas coisas na hora de tomar decisões que nós acabamos argumentando. A primeira coisa é a questão da paz. Existe o versículo, obviamente, que diz que a paz seja o árbitro do vosso coração, a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e vosso coração, em Filipenses. Ok, mas tudo que vem de Deus traz paz, mas nem tudo que traz paz vem de Deus. Vocês conseguem entender isso que eu falei? Porque o que é essa paz? É eu ficar tranquilo? É eu me sentir tranquilo? É isso que diz se a decisão foi certa ou errada? Vocês entendem que se você não entender o que de fato é essa paz, isso se torna meio subjetivo? Porque às vezes a pessoa está fugindo de tomar uma decisão, mas como ela fugiu daquilo, ela se sentiu tranquila. Mas não necessariamente aquilo ali era de Deus. Vocês entendem isso? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa coisa da paz. E tem coisas que o próprio Deus nos pede a fazer e que não dá uma paz na hora. Dá um nervosismo, dá um... A gente foi convidada para trazer aqui. Eu não fiquei na paz, eu fiquei a semana toda pensando...
Só que a paz, ela vem do lugar de você saber que você está obedecendo a Deus, que você está alinhado com a vontade de Deus. E não necessariamente de um sentimento tranquilo, passageiro, daquele momentâneo. Ok? E o segundo ponto que eu queria também desmistificar é que por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, beleza, todo mundo sabe que antes de tomar uma decisão tem que orar, amém? Orar, estar lendo a Bíblia, ok. Aí as pessoas pensam assim, Deus vai falar comigo diretamente. Enquanto eu não ouvir a voz de Deus, eu não tomo uma decisão. Aí a pessoa fica ali parada, ela não age, ela não faz nada, porque ela está esperando ouvir a voz de Deus audivelmente. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus audivelmente? É isso. Deus não fala? Deus fala, mas Deus usa pessoas, Deus usa a sua própria palavra, Deus usa nossos líderes, nossos pais, mas às vezes a gente não ouve e fica, não, porque Deus vai falar comigo audivelmente, audivelmente. Quando Deus falar no meu coração, e às vezes Deus já está falando, gente. Às vezes Deus já está confirmando. Às vezes Deus está usando a minha irmã, alguém do louvor, e você está, não, porque Deus não está falando comigo. Entende? Então, assim, cuidado com essa coisa do Deus precisa falar comigo e é um falar que é só da sua cabeça. E não necessariamente um falar porque Deus às vezes já está falando. Tá? E aí, outra coisa para eu passar para a Tainara E aí, complementando isso, né? Que Deus, ele usa pessoas para nos orientar. E aí eu acho que esse é o ponto-chave para mim na questão da tomada de decisão. A gente, às vezes, toma muitas decisões e esquece que Deus usa pessoas para nos orientar. Deus usa nossos pais, nossos líderes, Deus usa amigos, óbvio, né? Pessoas sábias e maduras na fé. Mas Deus usa. E muitas vezes a gente age sem perguntar, sem conversar, sem procurar saber. Tem muita gente que já viveu o que você está passando, que já enfrentou o que você está enfrentando, mas você simplesmente nem fala, nem conversa, nem compartilha, nem escuta. E isso tem até um lugar de orgulho, de soberba, como se você tivesse a resposta, sendo que muitas pessoas ali já viveram aquilo e, às vezes, já têm aquela resposta. Então, assim, então, 3 pontos. Cuidado com a questão da paz. Tudo que vem de Deus traz paz, mas nem tudo que traz paz vem de Deus. É necessário, sim, a gente estar alinhado com a Bíblia, entendendo esse lugar de obediência, porque é daí que vem a paz. E o segundo ponto, que Deus não necessariamente vai te dar uma resposta diretamente. Deus, sim, nos dá, às vezes, a graça de decidirmos sozinhos. Mas a gente precisa estar atento, porque Deus está falando de diversas formas, não necessariamente só audivelmente. E terceiro, que Deus usa, sim, pessoas para nos orientar e aconselhar. Amém? Tainara vai falar. Boa noite, VIPs. Que a gente esteja aberto, né, a receber, não só a ir até as pessoas, mas receber o aconselhamento e botar em prática, né? Falou passar para a Tainara, meu coração quase pulou. Meu Deus. Continuando o que ela estava falando, que ela falou, né, de estar sempre em intimidade com Deus, e é exatamente isso, né? A nossa mente, ela é voltada para o mal, porque nós somos pecadores, né? Nós somos essa carne aqui, pecadora. E para tomar nossas decisões, nós somos também voltados a fazer o que o nosso coração quer, o que as nossas vontades querem, né? E aí é muito importante estar com essa intimidade em dia, assim, certinho, para que nada venha a acontecer e para que a gente possa minimizar essas consequências que podem acontecer por erros que a gente vai seguir pelo nosso coração. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo 5:8. Pode colocar lá para mim? Aí. Se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. Difícil. Eu quero começar falando com o amor. Mas o que tem a ver o amor nas minhas decisões difíceis? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, uma das, né, perguntas muito importantes que a gente tem que se fazer é: o que isso vai mudar? O que essa decisão vai mudar em relação ao meu amor a Deus e meu amor ao próximo?
Porque muitas das vezes a gente tem o nosso coração voltado a uma decisão que a gente vai seguir essa decisão, mas essa decisão nos afasta de Deus, diminui o nosso amor por Ele e diminui o nosso amor ao próximo. Né? Isso é muito complicado, e esse versículo pega muito, né, no coração da gente, porque fala de família, né? E aí eu quero falar, tipo, sobre o amor em geral, né, das pessoas, assim. Deixa eu ler a próxima coisa que eu anotei aqui. 1 Tessalonicenses 4:3. Por favor, põe aí para mim. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Pode passar. Que cada um de vocês sabe controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Pode passar. Não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Outra coisa que eu queria falar. Como está escrito nesse versículo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso a gente já sabe. As nossas decisões, elas têm que ser tomadas baseadas também nisso, no que vai gerar a nós, ao ver, né, das pessoas, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, as pessoas têm que olhar para nós e ver a imagem de Cristo, né? Nós somos seguidores de Cristo. Outra coisa que eu queria falar é que a nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus, né? Se a gente não tiver nosso manual de vida, a gente não sabe como combater, a gente não sabe como se armar contra as coisas e contra as decisões difíceis que a gente vai enfrentar. Deixa eu passar para cá. E aí, eu quero dar 5 formas, né, de você tomar decisões difíceis, para te ajudar. Coloca para mim 1 Coríntios 10:31. Acho que isso eu não passei para vocês. Pode colocar aí? 1 Coríntios 10:31. Isso. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É a primeira lição que a gente tem que pensar. Que tudo na nossa vida, nosso coração, nossa mente, nosso falar, nosso pensar, seja tudo para a glória de Deus. E a gente tem que pensar nisso. Todas as decisões que a gente for fazer, isso está agradando a Deus? Isso é da vontade de Deus? Deus está se agradando do que Ele está vendo eu fazer? Próxima coisa é a decisão sábia. Tiago 1:5. Isso. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. É o que eu disse, né? Sobre a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Então, a gente quer sabedoria. Não sei o que fazer nessa decisão. Tenho 2 decisões maravilhosamente boas e eu não sei qual seguir. Meu coração está mandando eu ir para cá, minha mente está mandando eu ir para lá. Eu quero isso, quero aquilo. O que eu tenho que fazer? Orar, pedir discernimento a Deus, para que Ele possa falar para você, filha, essa aqui é a decisão. As 2 são maravilhosas, mas essa daqui é a minha vontade. Número 3, o aconselhamento 3. Aconselhamento dos sábios. Provérbios 15:22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Isso foi o que a Lari pincelou também. Falou antes um pouquinho. Sobre o aconselhamento, né? É muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado
que possam nos aconselhar. Pais, mães, pastores, líderes, são pessoas que já passaram por muita coisa e por mais que não esteja passando pela mesma coisa que você sentindo, a mesma coisa na mesma intensidade que você está sentindo, eles são capacitados e enviados por Deus para cuidar das nossas vidas, das nossas almas também. Amém? 4. Coloque Deus na frente. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Pensando ainda nas decisões difíceis, Deus sempre tem que estar à frente dos nossos planos. Sempre. O que Deus vai achar de mim? O que isso influencia no meu relacionamento com Deus? O que isso agrega no relacionamento meu com os meus irmãos também? Né? Se Deus está se agradando de tudo isso, e sempre colocando Ele na frente em tudo. 5. Esteja preparado através da palavra. Salmos 144, 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Para terminar, é o que eu já falei e eu vou falar de novo. Estejam sempre com a espada nas mãos, estejam sempre com o coração guardado na palavra, porque é ela que vai te armar, é ela que vai te proteger, e ela que vai te orientar na vida como um todo. Amém? Amém. Aí, só tem mais uma coisa. Dona, você pode? Ou tu quer falar alguma coisa? Eu só queria corroborar o que vocês estavam falando. Elas estão falando sobre, tipo, a vida inteira ser pautada na palavra. Então, se é uma vida inteira, é toda a área da sua vida. Não é apenas aquela que, ai, Senhor, me ajuda aqui. Não. Tanto sentimental, tanto profissional, tanto ministerial, tanto amizade. Em tudo, Deus tem que ser consultado. E o que já aconteceu comigo foi, tipo, no profissional. Eu fui para fazer uma entrevista e aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, me mostra se é aqui e tal. Nitidamente, Deus falou, o que tu está fazendo aqui? Esse não é o lugar que eu tenho para você. Eu falei, mas eu vou ficar, né? Porque nada a ver, eu saí agora, a mulher vai me chamar, cadê ela? Não está aqui. Fiquei. E a mulher veio falando, isso, trabalha esse horário, domingo de não sei quanto, até 3 horas da tarde. Eu falei, moça, desculpa, mas para mim não dá. E eu comecei a explicar para ela por que não dava, porque ou eu estou dentro da igreja, ou eu estou fora. E Deus não vai te dar um trabalho que te tire da presença. Porque, não, mas eu consigo conciliar. Não vai conciliar. Porque o cansaço vai bater, você não vai chegar na igreja a tempo, você vai preferir ir para casa. Então, cara, Deus fala. Ele fala. E é tipo, todas as áreas da sua vida. Sentimental. Não, eu faço o que eu quero, eu fico com quem eu quero. Não. Todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Ele é Senhor. Ele é Senhor da sua vida. Não tem como ele só dominar uma parte. É por inteiro. Entende? Vai lá, Vaso. Foi. Amém. Aí, beleza, a Tainara falou aqui como tomar decisões, né? E aí, não sei, talvez no seu coração, ou talvez você já tenha tomado a decisão, talvez você já tomou uma decisão errada, talvez você já está você se colocou em situações que não eram para você estar, talvez você já fez isso. E agora? Já era? Acabou? Você está fadado ao fracasso? Seu destino é esse e é isso? E aí, algo que eu queria deixar para vocês é que está em Romanos 8, 28. Aí eu não sei se dá para colocar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu queria, de certa forma, falar com você que já tomou alguma decisão errada ou já se viu nesse lugar de ter se arrependido de ter tomado uma decisão, de ter se colocado em uma circunstância que não era para você estar, que claramente não era para você estar, mas você não orou por isso, você não usou a Bíblia como filtro, você não pediu conselhos, você simplesmente foi lá e fez. Mudanças são possíveis. O nosso Deus é um Deus misericordioso e que Ele pode mudar toda e qualquer circunstância se tivermos, de fato, com o coração arrependido e se tivermos, de fato, arrependidos e buscando a sabedoria de Deus.
Então, eu não sei, assim, o que você já fez até aqui, as decisões que você tomou até aqui. Mas nosso Deus, ele é um Deus de passado, mas no sentido de que Deus, ele cura o passado, ele tira toda a culpa e é daqui para frente. Então, eu não sei as decisões que você já tomou daqui para trás, mas eu sei que o Senhor, ele tem restauração, ele tem recomeço, ele tem perdão daqui para frente. Então, em nome de Jesus, se você tomou uma decisão, hoje você pode dizer, não vou mais por esse caminho. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso, que Deus, você não está fadado ao fracasso, você não está condenado, pelo contrário, nosso Jesus, ele morreu para tirar toda a culpa, toda a condenação. Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, é isso. Amém. Amém. Eu vou falar sobre a mulher e as emoções. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia falar sobre a mulher e as emoções, né? Quando a gente fala... As meninas falaram bastante coisas que fazem muito sentido aqui no que eu escrevi. Quando a gente fala de emoção, a gente também está falando sobre autocuidado. E esse é um tema que eu gosto muito, porque é a área que eu estudo, que é psicologia. E aí, aqui eu escrevi assim, não se obrigue a ficar bem o tempo inteiro. As emoções, elas fazem parte da gente, nós, como seres humanos. Então, é normal a gente se sentir, às vezes, ansioso, a gente se sentir com medo, a gente se sentir alegre, triste. As emoções, elas fazem parte de quem nós somos. E aí, a nossa saúde mental, ela afeta não só a gente, mas ela afeta também o nosso próximo, com quem a gente convive, a nossa comunidade e tudo que está ao nosso redor. E aí, entender os nossos sentimentos é a parte mais difícil. Eu, pelo menos, tenho dificuldade, às vezes, de entender o que é que eu estou sentindo. E aí, falando sobre saúde mental, eu queria ler Provérbios 4:23, que vai falar... eu não consigo ver daqui, mas eu vou ler aqui. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E aí, falando sobre saúde mental, eu queria falar o que é saúde mental. Né? A gente fala muito sobre saúde mental, o que é? É quando a gente está bem o suficiente para lidar com as situações da nossa vida. Então, tem várias situações que vão acontecer, situações adversas. E aí, como a gente lida com o que acontece, é o que significa saúde mental. É a chave para a gente lidar com as situações. Então, como a gente reage à situação de estresse, a uma situação de ansiedade no trabalho, a uma situação complicada, como é que a gente vai lidar com essa emoção? E aí, eu escrevi aqui que nem todas as nossas emoções são verdadeiras. E aí, trazendo para o lado das mulheres, eu acho que nós, como mulheres, a gente tem muitos pensamentos. A nossa cabeça é cheia, uma caixinha que fica pensando várias coisas o tempo todo. E nem tudo que a gente pensa é verdade. E aí, em Jeremias 17, do 9 ao 10, vou ler aqui. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. E aí, a forma como nós sentimos e nos comportamos tem a ver com os nossos pensamentos. E aí, tudo começa na nossa cabeça, né? E aí, existem pensamentos que a gente pode evitar, o que a gente deveria evitar. E aí, eu trouxe aqui alguns pensamentos que nós deveríamos evitar. Como? Eu fiz slide. Coloca aqui para mim. Catastrofização. Por favor. Ai, ficou... Estourou. Enfim, vocês podem repetir? Catastrofização? Obrigada. É difícil um pouco. E o que é isso? São pensamentos que a gente acha que o pior vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou para o bate-papo. Nossa, lá na hora eu vou gaguejar, eu vou errar tudo, não vou conseguir falar e vai dar tudo errado. Isso é a catastrofização. Eu vou pegar um carro e vou dirigir. Meu Deus,
Se eu pegar o carro, com certeza eu vou bater. Isso é catastrofização. E aí, são pensamentos que a gente deveria evitar. Próximo, raciocínio emocional. Repete aí. Raciocínio emocional. Obrigada. São pensamentos que levam as nossas emoções como verdades absolutas. Então, a gente às vezes pensa, né? As mulheres às vezes, nossa, eu sou muito feia. Ui, perdão. Eu sou muito feia, eu sou um lixo, ninguém me ama, por exemplo, né? Às vezes a gente tem esses momentos assim de, meu Deus. E aí, não é verdade, né? Pensamentos que nos levam as emoções como verdades absolutas. Então, é quando a gente acha que aquilo é realmente verdadeiro, aquele nosso pensamento realmente é um fato, é uma verdade. Outro pensamento que devemos evitar. Pensamento dicotômico. Fala aí para mim, por favor. Obrigada. É tudo 8 ou 80. Então, se eu não tirar 10 na prova, eu não sou boa. Se eu não for a melhor, então isso não serve para mim. Isso é o pensamento dicotômico. E aí, o último, são 4. O último, abstração seletiva. Fala aí para mim. Abstração seletiva. Obrigada. Então, é um filtro mental, visão limitada. Na prática, eu recebi vários elogios por uma ministração de dança que eu fiz, mas aí eu recebo uma crítica só. E aí, o meu foco vai todo para essa crítica. Eu ignoro todo o resto, e aí o meu foco fica somente nessa crítica. E aí, trazendo à luz da Bíblia, eu separei alguns versículos com que a gente pode pensar quando a gente tem esses pensamentos que não deveríamos. E aí, para catastrofização, que são pensamentos que o pior vai acontecer, eu separei Provérbio 3, do 5 ao 8. Vou ler aqui rapidinho. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então, quando a gente pensar que o pior vai acontecer, a gente tem que lembrar que o Senhor está no controle de tudo, confiar no Senhor, não nos apoiar na nossa própria sabedoria e seguir. Amém. Raciocínio emocional, que são os pensamentos que levam as nossas emoções como verdades absolutas. Eu separei Salmos 139, 14. Vou ler aqui rapidinho. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, quando a gente tiver aqueles pensamentos ruins sobre nós mesmos, a gente pode lembrar que o Senhor, Deus, nos criou como deveria. Nós somos perfeitos aos olhos dele, perfeitos, né, nas nossas limitações, mas Ele nos fizeste de modo admirável. Amém. Pensamento dicotômico. Quando a gente pensa que tudo é 880, ou é tudo ou é nada. Né? Colossenses 3, 23, 24, que fala: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Então, quando a gente acha que a gente não fez o nosso melhor, quando a gente acha que, nossa, eu não fui tão bem quanto eu gostaria, a gente pode se lembrar que nós estamos fazendo de todo o coração. E muitas vezes a gente não faz para os homens, a gente faz para o Senhor. A abstração seletiva, né, que são os filtros de visão limitada, quando a gente foca na crítica, foca no lado negativo. E aí eu separei Mateus 6, 22, 23, que fala: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, que a gente possa, em nome de Jesus, focar nas coisas boas, que se a gente fez o nosso melhor, que os nossos olhos sejam bons e voltados para aquilo. Amém? Amém. E aí, eu queria falar também
sobre dilemas de ansiedade, depressão e comparação, trazendo muito para essa parte das mulheres, porque eu acho que é o que afeta a gente, né? E a ansiedade é no geral, acho que um mal do século. E aí, a saúde mental, ela é um conjunto, ela integra tudo, né? Então, é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, ela é um compilado de todas essas coisas. E aí, eu queria falar sobre o cuidado com o nosso corpo. Nós, mulheres, às vezes, temos essa questão com o nosso corpo. E aí, eu queria lembrar vocês que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí, muitas das vezes, nós ficamos insatisfeitas com o nosso corpo, mas não fazemos o que está ao nosso alcance. E aí vem insatisfação, tristeza, ansiedade, com coisas que nós poderíamos nos mover para mudar. Então, muitas das vezes, a gente olha no espelho e fala, caramba, não estou muito satisfeita com isso. Mas isso poderia ser, com certeza, mudado com uma boa alimentação, com atividade física. Então, tem coisas que está ao nosso alcance e a gente não faz. E isso não é cuidar do templo do Espírito Santo, né? E aí, lembrar que o nosso corpo, ele não é só para ser uma vitrine bonita. Ele não é só para ser, nossa, estou muito bem arrumada aqui, mas e a minha saúde por dentro? Como que está? O Senhor se preocupa também com o nosso corpo. Como que a gente está, nossa saúde mental? O que a gente consome? O que a gente assiste? O que a gente come na maior parte do tempo? Isso é muito importante. E aí, eu queria falar também sobre os defeitos que a gente acha que são muito visíveis, mas que, na verdade, ninguém está reparando. A gente é muito crítica com nós mesmas. Às vezes, a gente acha que todo mundo está reparando naquele nosso defeito, que a gente acha que está extremamente visível, mas não está. E aí, ninguém é tão crítico quanto você. Então, tenha um olhar de compaixão para você mesma. A gente pode ter esse olhar um pouco mais amoroso com nós mesmas, como a gente teria com uma amiga, a gente falar, não, querida, não é bem assim. Então, a gente pode falar para nós mesmas. E aí, eu escrevi aqui que também não somos perfeitas, mas não existe ninguém igual a você. Olha que maravilha. Não existe ninguém com o seu jeito. Não existe ninguém com as suas características. Nós somos únicas. Então, isso é precioso. A gente deve se amar e se cuidar. Deus nos fez assim, únicas. E aí, eu queria falar um pouco sobre essa parte da ansiedade, inimigos do cérebro. Eu escrevi aqui. Que tem muitas coisas. Quem aqui A ansiedade, só deixa eu explicar uma coisa. A ansiedade, ela é uma coisa boa, tá, gente? Todo mundo tem ansiedade. Porém, a ansiedade, ela se torna ruim quando ela faz você parar de fazer coisas. Como, por exemplo, eu preciso de um mínimo de ansiedade para vir até aqui falar no bate-papo. Mas a ansiedade ruim é aquela que me travaria. Eu não conseguiria vir aqui na frente, não conseguiria pegar o microfone, não conseguiria falar com vocês. Essa é a ansiedade ruim. A ansiedade ruim é aquela que trava a gente, que não deixa a gente fazer o que a gente precisa fazer. E aí, levanta a mão assim, quem tem ansiedade que acha que atrapalha. Que atrapalha vocês em alguma coisa. E aí, eu queria falar sobre algumas coisas que talvez possam atrapalhar ainda mais, possam fazer com que vocês tenham ainda mais ansiedade, né? Que são coisas comuns do nosso dia a dia. Excesso de açúcar, sedentarismo, dormir pouco, excesso de telas, falta de organização, beber pouca água. Isso são coisas simples, tá, gente? Estou falando de coisas simples do nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente tem esse negócio do açúcar, vou comer docinhos toda hora. Depois Não de vale almoço, acusar a amiga. de tarde, de Não noite vale. e de manhã. E isso, para o nosso cérebro, é estressante. O nosso cérebro não aguenta uma quantidade muito alta de açúcar. E aí, eu vou querer falar também do sedentarismo. Às vezes, a gente só precisa fazer uma caminhada de meia hora. A gente só precisa
nos levantar e fazer um alongamento. É só disso que a gente precisa. Dormir pouco, dormir mal. Excesso de telas. Quantas horas a gente fica rolando o feed do Instagram? Muitas horas, muitas horas. E aí, isso também prejudica o nosso cérebro. E aí... Susto, também levei. Amém. O que foi? Não sei. Ó, falta de organização. A falta de organização também causa isso. Beber pouca água também vai causar ansiedade. Então, são coisas que podem prejudicar o nosso rendimento intelectual, a nossa memória e a nossa ansiedade. E a gente precisa lembrar que, hoje em dia, a gente tem muito isso de, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho transtorno, eu tenho déficit de atenção, eu tenho... E ok, você realmente pode ter, mas muitas das vezes são coisas que podem ser combatidas com atitudes no nosso dia a dia. Diminuir o consumo de tela, por exemplo, diminuir o consumo de açúcar, fazer um exercício físico, prestar mais atenção no que a gente faz intencionalmente e não assim avulso, sabe? E aí, eu escrevi também práticas que podem ajudar na ansiedade. Então, você pode buscar ajuda psicológica, como fazer terapia, trazer atenção para o presente durante o dia. Esse trazer atenção nós vivemos muito no piloto automático, muitas das vezes. Então, a gente já faz aquilo, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. A gente vai, a gente volta, a gente trabalha, a gente estuda, a gente está ali no piloto automático. E, às vezes, a gente precisa parar e falar, nossa, por que eu estou ansiosa? Será que foi porque eu fiquei 2 horas no Instagram agora que me deu ansiedade? Será que foi algum gatilho que eu tive? E prestar atenção. Quando a gente presta atenção, às vezes a gente consegue melhorar isso de... o que eu posso fazer agora que eu comecei a perceber que eu estou ficando ansioso? E aí, eu botei aqui também, observar como se sente na maior parte do tempo, falar com alguém de confiança que você se sinta confortável para conversar, escrever sobre isso. Não sei se todo mundo tem costume de escrever, vocês têm, meninas? De escrever sobre sentimentos, alguma coisa? Às vezes é muito bom a gente pôr para fora, às vezes a gente não quer falar com alguém, com alguma pessoa, mas a gente pode escrever e isso ajuda muito. E investir em relações boas, sejam amorosas, sejam amizades, enfim. E aí, o versículo que eu separei, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém, gente? Amém. E aí... Deixa. Não tem problema. A gente está no Setembro Amarelo. Então, eu queria falar muito sobre prevenção. Eu queria falar o que é prevenção. Significado. Conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir um mal. Então, a gente não precisa procurar ajuda ou procurar terapia quando a gente já está com um problema. A prevenção, ela vem justamente para isso. Ela vem para a gente prevenir. Então, a gente pode e deve fazer terapia antes de estar com algum problema, estar com algum sintoma. Isso é muito importante. E aí, a terapia serve para isso, né? Falando sobre depressão, trazendo para o Setembro Amarelo, ficar atento aos sinais. Existem vários níveis, então eu trouxe só 4 aqui, 4 tópicos. Sentimentos constantes de tristeza ou desesperança, mudanças significativas no apetite ou no sono, dificuldade de se concentrar ou tomar decisões, sentimentos intensos de ansiedade ou pânico. Então, são sinais só para a gente ficar em alerta, assim. Mas não significa que, eu estou com, perda de apetite. Às vezes não é exatamente depressão. Às vezes são, o que eu falei, né? A gente tem muito estímulo. Então, a gente, às vezes, está com distúrbio de sono. E não é porque você está com depressão. Às vezes é porque você ficou 3 horas antes de dormir no Instagram e seu cérebro não consegue descansar quando você vai deitar a cabeça no travesseiro para dormir. Mas é uma questão para você levar para a terapia. Alguém aqui faz terapia, gente?
Legal. Legal. Quem não faz, façam, é muito bom. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um problema para fazer terapia, mas a terapia ela serve para a gente lidar com questões do nosso dia a dia. Então, ela vai te ajudar com várias questões, com várias situações que às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Às vezes a gente está, sei lá, sendo chato com um coleguinha por alguma questão nossa e a gente não está sabendo, a gente não percebe, né? E aí eu queria falar também sobre mim um pouco. Eu já tive depressão e aí eu me tratei com terapia, com psiquiatra, com remédios. E não fui eu que percebi que eu estava com esses sintomas. Foi a minha mãe, na verdade, que percebeu que eu estava ficando depressiva e aí a gente foi buscar esse tratamento. E eu ainda preciso tomar cuidado e prestar atenção nos sinais, tipo, no dia a dia, as coisas que eu faço, enfim. É uma questão que eu tenho que ficar sempre atenta. Mas é tratável, depressão é tratável. Então, peçam ajuda se vocês tiverem algum sintoma, se vocês conhecerem alguém que tem algum sintoma. Eu queria falar sobre um tópico aqui. Um tópico não, né? Uma coisa que aconteceu. Eu trabalhava com uma pessoa, um colega de trabalho, e aí isso foi ano passado. E aí, em uma semana, ele estava do meu lado, rindo, e na outra ele tinha tirado a vida dele. E aí eu fiquei muito mal, lembro que eu fiquei muito mal, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu estou tão entretida assim na minha própria vida, pensando nas coisas, pensando tanto em mim, que eu não reparei que o meu colega do lado estava tão mal a ponto de tirar a vida na próxima semana, na semana seguinte ao que ele estava rindo do meu lado? São coisas que a gente não pode controlar, tá? Ele não era um amigo próximo, então não tinha muitas coisas que eu poderia fazer. Talvez até tivesse, mas eu não fiz. E não percebi por ele não ser um amigo próximo, mas talvez ele tivesse dado sinais. Existiam pessoas que eram mais próximas a ele. Então, é muito importante também a gente olhar para o lado. A gente sair um pouco desse nosso egocentrismo, de ficar pensando só na gente o tempo todo, só nos nossos sentimentos. Nossa, como eu estou mal. Nossa, como eu estou assim. Como eu estou, sabe? E aí olhar para o lado e falar, caramba, a Raiane não está agindo como ela age normalmente. A Ana Vitória não está tão feliz como ela é alegre normalmente. E prestar atenção mesmo nos sintomas, às vezes, que o outro está tão na cara, mas a gente, na correria, a gente não consegue perceber. E é por falta de atenção mesmo. Tem pessoas que é um pouco mais difícil de detectar essas características, mas, geralmente, é porque, às vezes, a gente não presta atenção mesmo no próximo, não presta atenção no outro. E no que a gente poderia, para deixar o dia do outro um pouco melhor. O que a gente poderia falar? Eu poderia ter falado para o meu amigo na semana passada que Jesus o amava, que Deus estava com ele, que qualquer coisa desse tipo, entende? E eu não falei, e eu perdi uma oportunidade. Então, falem de Jesus quando vocês puderem, prestem atenção nas pessoas que estão com você, que estão ao seu redor. Se vocês repararem alguma coisa, tentem, de alguma forma, ajudar essa pessoa. E aí, queria falar que vocês não estão sozinhos, que depressão é tratável, que vocês têm líderes aqui, que vocês têm amigos, que vocês podem pedir ajuda, que terapia não é fraqueza. E, para terminar, eu queria ler Deuteronômio 31:8, que fala assim: o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Amém? E, só uma coisa aqui. Hoje de manhã, eu acabei nem falando isso com a Camille. A gente estava conversando, acabei nem lembrando. Hoje de manhã eu vi um vídeo que falava assim, tinha como legenda: minha mãe me aplaudiu tão alto tão alto que eu nem percebi quando não me aplaudiram. E aí a Camille estava falando e eu lembrei dessa frase
E estava lembrando aqui, Deus diz o que Ele pensa de nós e o que nós somos por toda a palavra dEle. Então, a gente precisa tomar isso como verdade, e não aquilo que a gente pensa ou que as outras pessoas falam da gente. Então, sempre tenta ouvir aquilo que Deus diz de você, que você é amado, que você é perfeito, que você é inteligente, que você pode ser feliz e que você é feliz. Porque feliz é aquele que teme ao Senhor, que tem o Senhor. Amém? Amém. Só para terminar aqui rapidinho, só para indicar um livro, tá? Bota aqui para mim, por favor. Não sei se vai estourar. Vou ler, tá tudo estourando. O livro depois eu boto no grupo do VIPs. Corpo como Palavra, uma visão bíblica sobre saúde integral, da Karen Bhumika. Ela fala basicamente sobre isso. Ela fez faculdade de teologia e ela é psicóloga também. E aí ela vai falar sobre um pouco da saúde mental integrado à palavra de Deus. E aí ela linka as duas coisas profissionalmente e aí fala um pouco sobre isso. É só uma indicação mesmo para vocês, quem gosta de ler. Amém. Amém. Gente, eu vou falar sobre a identidade da mulher cristã. E a Larissa, quando a gente votou, quando estavam os temas lá, né, ela fez alguns subtópicos, eu achei muito interessante, eu vou seguir esses subtópicos que ela votou, maravilhosa, perfeita. E o primeiro subtópico é o papel da mulher segundo a Bíblia. E eu queria saber de vocês, qual vocês acham que é o papel da mulher segundo a Bíblia? Um de cada vez, gente. Pode falar. Mas assim, qual o papel específico da mulher? Por exemplo, na família. Auxiliadora. E você falou na igreja e na sociedade. Alguém tem alguma sugestão? Qual é o papel da mulher na família, ou na igreja, ou na sociedade? Pode falar, Nelson. Entendi. Sim. Vocês têm alguma sugestão, meninas? Não? Então, gente, eu trouxe aqui 3 versículos. Um deles já foi citado, que é a mulher deve ser auxiliadora, né, do seu marido. Mas eu quero começar com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Eu botei na NVI. Se puder botar, por favor. Obrigado. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Eu achei muito interessante esse versículo porque eu não imaginava essas 4 características, né? Óbvio que a gente tem que ser mesmo, mas não sabia que a Bíblia falava assim da gente. E eu fiquei pensando, será que quando as pessoas pensam na Ana Vitória, elas pensam numa pessoa digna, uma pessoa de respeito? Elas pensam numa pessoa que não é caluniadora, uma pessoa que é sóbria nas suas decisões, uma pessoa que é confiável em tudo? Será que eu sou uma pessoa confiável? Será que eu sou uma pessoa que a Camille, por exemplo, tem coragem ou tem confiabilidade em mim de falar que ela está passando por um problema difícil e eu consigo ajudar ela? Ou às vezes ela só precisa que eu ouça ela. E muitas vezes a gente não está conseguindo ser essa pessoa, ser essa mulher. E que a gente possa pegar esse versículo e começar a praticar. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia fala que nós devemos ser sábias. A mulher sábia, ela edifica a sua casa.
E a sabedoria, ela é uma coisa que a gente tem que buscar. A gente tem que ir lendo a palavra, tem que ir orando, tem que buscar no Senhor. Porque nesse mundo a gente sabe que a gente não tem sabedoria. E em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a mulher ela é auxiliadora. A gente está ali para ajudar, a gente está ali para servir. E falando sobre ser auxiliadora, já passo para o segundo tópico, que é como equilibrar as diferentes funções e ser luz do mundo. Quando eu li esse tópico, eu falei, eu não sei. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Até falei com a Heloísa. E aí, eu lendo a palavra, né, deparei com Provérbios 31, do 10 ao 31. Não precisa colocar, porque é muito grande. E ali fala de uma mulher que, sinceramente, eu acho que é impossível eu chegar nesse nível, mas estou buscando, que é uma mulher que trabalha, que cuida da casa, que cuida do marido, tudo com excelência. Gente, eu achei surpreendente isso. Porque, olha, eu surto às vezes. Mas, eu olhando sobre essa mulher, eu percebi que ela tem uma característica que Jesus nos ensinou, que é servir. Tudo que ela faz é servindo, é sendo a melhor mãe para os seus filhos, não porque ela quer ser a melhor mãe. É sendo a melhor esposa para o seu marido. É sempre pensando no outro, em se dedicar mais para o outro, ser melhor para o outro. Então, que a gente possa servir com excelência. E outra coisa assim, que é muito importante para a gente não ficar maluco, é ter a gestão de tempo. É a gente, literalmente, viver Eclesiastes 3, sabendo que há tempo para todas as coisas. Há tempo de eu cuidar da minha casa, há tempo de eu vir à igreja, servir à igreja, há tempo de eu dar atenção para o meu marido, há tempo de eu dar atenção para as minhas amigas, há tempo de qualidade com todas elas, há tempo para todas as coisas. E isso é muito difícil, porque a gente vive num mundo que tem que ser tudo para hoje, tudo para ontem. A gente tem que respirar e planejar a nossa vida, planejar a nossa semana, planejar tudo. Porque se a gente não planejar, não vai dar certo. Então, faça a gestão de tempo de vocês. E o último tópico é a construção da identidade feminina cristã em contraste com as pressões culturais. E aqui eu coloquei três fases que a gente ouve muito como mulher. Que a sociedade diz, né? A sociedade diz, meu corpo, minhas regras. E a Bíblia diz, vós sois templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, é isso. 6:19. O seu corpo não é seu, a partir do momento que você aceita Jesus. O seu corpo é do Senhor. Então, você tem que fazer aquilo que o Senhor deseja para você. O mundo diz, seja você mesmo. E a palavra diz, seja imitadores de Cristo. Seja quem Jesus ensinou a você a ser. Outra coisa, você não depende de ninguém. E a palavra diz que a minha salvação e a minha honra dependem do Senhor. Última coisa, faça o que você quiser. E a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Que todas as coisas, todas as suas decisões, que a sua identidade seja pautada na palavra de Deus. Amém. Amém, gente. Eu vou falar um pouco sobre influência e o testemunho das mulheres cristãs. Eu queria começar falando que todos nós somos influenciadores e nós influenciamos as pessoas, né? Mas eu queria que a gente focasse na pessoa que precisa ser o nosso maior influência, que é Jesus. Jesus tem que ser a pessoa que vai influenciar a nossa vida em si. A gente tem que ler a palavra e ver, nossa, Jesus fez isso, eu preciso fazer também. E a Bíblia está todo o manual para a gente seguir e fazendo as coisas como é que está ali, conforme está escrito, sabe o que é certo, o que é errado. E é
isso. E a gente tem realmente que se inspirar no que Jesus faz. Se Jesus ora, eu tenho que orar. Se Jesus jejua, eu tenho que jejuar. Se Jesus pregava, eu tenho que pregar. Né? Outra coisa. Jesus, a gente carrega o nome de Jesus. O nome de Jesus chega primeiro do que a gente. As nossas atitudes têm que ser baseadas no que Jesus fez, sabe? A gente tem que... As nossas atitudes têm que ser pautadas naquilo ali. As pessoas, elas observam a gente. E isso já aconteceu comigo no meu trabalho. Por eu ser cristã, as pessoas pegavam, acontecia alguma coisa ruim, vinha, Rayane, ora por mim, Rayane, ora pela minha filha, Rayane, não sei o quê. Porque as pessoas não chegavam a ter a coragem de renunciar e aceitar 100%, mas sabe que o nome de Jesus tem poder para fazer o que elas precisavam. E aí eu falava, vou orar, mas ora também. Jesus me ouve, Jesus te ouve. E é isso, a gente pegava, ia, conversava, conforme acontecia qualquer coisa, sempre falavam comigo, ora por mim, ora por mim. E eu era a única cristã lá. E outra coisa, a gente, aqui na igreja, a gente influencia principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos amigos, as crianças, na escolinha, quando eu estava lá, as crianças falavam muito com a gente, tipo, ai, tia, eu queria muito ser do Sim, porque via que a gente fazia um trabalho de excelência. Ai, tia, eu quero muito ser do VIPs, porque vê que a gente está empenhado aqui. E é isso que a gente tem que ver, que a gente influencia, a gente tem que deixar Jesus influenciar a nossa vida para a gente poder influenciar os outros a viver aquilo que a gente vive. E eu vi uma frase há muitos anos atrás, eu tento seguir, que é, tipo assim, a gente precisa ser a Bíblia para as pessoas que não conhecem. Quem não conhece a Bíblia e não tem o hábito de ler, precisa ver a gente como seguindo exatamente a Bíblia para ver, nossa, é assim que temos que agir, e passar a ter o desejo de agir e viver como a gente vive para Cristo. E só uma lembrança que para mim também é que Cristo, ele morreu por mim e eu preciso viver totalmente para ele. E é isso. Amém. Queria aqui, deixar claro que eu sou amiga de todas elas. Benção, né, gente? Deus é perfeito em tudo que Ele faz. A gente acabou de combinar que a Rayane ia falar primeiro. A gente vai falar sobre o mesmo assunto. E foi muito importante que ela falasse primeiro, porque ela conversou, né? Ela falou sobre a influência que Deus tem, que Jesus tem sobre nós. E agora eu vou falar sobre a influência que nós temos nas pessoas. E o tema, né, nosso tema, a influência e o testemunho das mulheres cristãs. E o primeiro tópico que eu também vou seguir do que a Larissa colocou para a gente é o impacto positivo das mulheres cristãs nas suas comunidades e círculos sociais. Primeiro, eu vou falar sobre o impacto que a igreja, principalmente, tem sobre as mulheres que estão aqui. As mulheres, são duas coisas que eu encontrei na internet, pesquisando sobre isso. E aí são duas coisas que, sim, estão como top importantes para as mulheres na igreja. E, então, assim, as mulheres precisam de ambientes emocionalmente seguros, que bate muito com o que a Camila estava falando. Né? Eu estava anotando aqui um pouquinho de cada uma das coisas que cada uma delas falou, e aí anotei aqui. Nem tudo o que pensamos é verdade. Às vezes nós precisamos parar e ver com alguém que nos conhece para validar os nossos sentimentos, pensamentos e aquilo que a gente está sentindo, né? Nós precisamos de outras pessoas e as mulheres precisam, principalmente as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres precisam de ambientes emocionalmente seguros. Às vezes, daquilo que você está sentindo ou daquilo que você está passando em casa,
acontecendo no trabalho, não sei, mas nós precisamos realmente de ambientes emocionalmente seguros. E a segunda coisa é, as mulheres precisam de comunhão piedosa umas com as outras. Não sei, não sou homem, então não sei como funciona para vocês, mas as mulheres precisam de outras mulheres. A gente sente falta, não é, meninas? Quem sente falta? A gente sente falta de conversar, a gente sente falta de ver, de ter um tempo de meninas, sabe? É uma necessidade. Então, que a gente venha a ser isso para as outras pessoas que nos conhecem. Assim como ter e procurar ter essas pessoas. O segundo tópico é o papel do testemunho, o papel do testemunho, o exemplo no trabalho, família e amizade. Desde pequenos, desde a infância, o ser humano ele procura alguém de referência. Muito na infância são os pais. Quando começa ali na escola e tal, já vai para os amigos, para os professores. E chega ali na adolescência, a gente meio que se perde, né? Que aí passa a ser só misericórdia. E aí eu trouxe aqui o texto de Ruth, não precisa colocar, acho que, não sei se eu passei, mas não precisa colocar. Ruth 1, 16 a 17. Porém, Ruth respondeu para Noemi: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não a morte me separar de você. Essa eu acho uma declaração linda, e normalmente as pessoas usam muito para casamento, né? Já vi usarem muito isso em casamento. Mas isso também acontece com amizade. Atualmente, a pessoa mais próxima daqui de mim é a Camila. A gente conversa praticamente todos os dias. E isso tem feito muito bem para mim. Vocês viram, né, gente? A psicóloga que essa menina em nome de Jesus. A gente ter essa referência de pessoa. E, assim, claramente, Noemi precisava de alguém naquele momento. Noemi, ela tinha perdido 2 filhos e um marido. Ela estava voltando para a cidade dela sozinha. A cidade que ela tinha saído buscando esperança. Ela voltou sem. Então, imagina se Ruth não tivesse ido com ela. Ela ia voltar sozinha, viúva, abandonada, entre aspas, e ela acreditava que tinha sido castigada por Deus, abandonada por Deus. Então, imagina essa situação se ela não tivesse Ruth do lado dela. E essa declaração de Ruth é linda, né? E ela também claramente está procurando uma referência. A referência que Noemi era, de mulher de Deus. Um outro texto que me tocou muito quando eu estava pesquisando é de 2 Timóteo 1,5, onde Paulo fala para Timóteo, né? Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita em você também. E aí, sobre isso, eu falo sobre o papel das mulheres mais velhas, que é de orientar as mais novas. E não estou dizendo só das idosas, de orientar as jovens. Estou dizendo de você que tem 16, de orientar uma que tem 14. De você que tem 18, orientar uma que tem 16. E assim, a gente vai criando uma ponte de pessoas que já passaram por alguma situação, ajudando uma pessoa que talvez ainda não tenha passado, passando a sua experiência. Muitas vezes o seu testemunho pode abençoar ou livrar uma outra pessoa de alguma coisa. Esse daqui eu não lembro a referência, mas lá no livro de Tito, que diz que quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente e a instruírem as mais jovens a amar os maridos, serem sensatas, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se você vê alguma... Claro que se você tiver abertura para isso, mas se você vê alguma menina mais nova, até nós mesmos, que a gente precisa de ajuda, de conselho em algum momento, você pode chegar e falar para essa pessoa, né? Não em tom de acusação, mas assim, em tom de sabedoria mesmo, sabe? Pede sabedoria a Deus e fala: Deus, o que eu posso estar falando para ajudar essa pessoa? Se você vê alguém triste, se você vê alguém que está precisando tomar uma decisão difícil, né? E se você tiver abertura com essa pessoa, chega, seja amiga dela, seja a voz realmente que vai ajudar essa pessoa. E o terceiro tópico: como ser uma mulher de fé em meio aos desafios da sociedade secular. Eu
Também não sei. Mas eu lembrei da época que eu era mais nova. Tinha mais ou menos uns 14 anos e foi a fase que eu mais me distanciei dos meus pais, assim. Eu realmente não via mais os meus pais como referência para mim, porque sabe como é adolescente? Vocês vão me perdoar aí, mas a gente realmente acha que sabe de tudo, né? Nessa época aí de mais ou menos 14, 15 anos, a gente começa a achar que realmente sabe de tudo da vida. E eu praticamente declarei guerra contra a minha mãe, que era a maior referência de mulher que eu tinha. E aí, naquela época, eu comecei a seguir um monte de gente que não tinha nada a ver comigo, e eu vou falar especificamente aqui de aparência. Eu seguia um monte de gente, e aí eu comecei a me comparar. Eram pessoas magras, eram pessoas... Né, eu sou negra, eram pessoas brancas, de cabelo loiro e liso. Não nasci assim. E aí foi que eu comecei a seguir uma menina que... Ela não era cristã, não era evangélica, ela era católica. E aí, mas mesmo assim, ela começou a falar muitas coisas de Deus no YouTube. Ela começou a falar muitas coisas que Deus achava de mim. E aí ela começou a falar que eu não precisava me comparar com outras pessoas, que eu não precisava ser do jeito que as outras pessoas eram só para ser aceitas. E acabou, claro, que não era uma amizade, mas era alguém que eu tomei como referência. E aí eu percebi que, naquele momento, a minha pessoa começou a se moldar mais, a parecer mais com aquilo que era realmente a minha personalidade. Então, tipo assim, não adianta você que tem o cabelo preto, tá seguindo uma pessoa que tem cabelo loiro e fica, ai, meu Deus, por que eu não tenho um cabelo loiro? Ai, por que eu não nasci de olho azul? Não, começa a se espelhar com alguém que parece com você. Não adianta você pegar e, usando um exemplo extremamente fora da curva, enfim, uma pessoa que é do mundo, que ouve música secular, tipo, pesada e tal, e aí você vai seguir essa pessoa e se comparar com essa pessoa. Isso é ruim, porque você vai colocar para dentro de você aquilo que não deveria ser seu. Então, começa a seguir pessoas que realmente vão te edificar, vão trazer a palavra para dentro da sua casa, para os seus ouvidos. E o versículo lá em Provérbios diz assim, Provérbios 13 e 20, não precisa colocar. Quem anda com os sábios será sábio, mas o mau companheiro, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Imagina se eu tivesse começado a seguir pessoas que me incentivassem a ir por outro caminho. Na escola, por exemplo, coloquei aqui, na escola, eu nunca tive uma referência cristã. Nunca encontrei, nunca tive nenhum amigo do jardim ao ensino médio. Eu nunca tive nenhum amigo cristão. Só o tempo que a Ana Vitória estudou comigo, mesmo assim ela era de outra sala, então não tinha dentro da sala. E aí, se eu não tivesse a igreja, se eu não tivesse os meus amigos, os meus líderes, eu não teria resistido, porque eu tinha muita influência de fora. Eu estava 5 dias da semana com o pessoal da escola e só no domingo eu estava na aula do tio Fábio. Entendeu? Então, se eu não tivesse escolhido isso como referência para mim, talvez eu não estivesse aqui. E, hoje em dia, eu sigo várias mulheres na internet que me incentivam a buscar a Deus. E aí eu vou deixar aqui para vocês, eu não sei se vocês conhecem, mas resolvi trazer essa lista para que vocês também possam se espelhar, principalmente as meninas, porque a maioria delas fala sobre coisas de meninas, mas também a maioria delas tem os maridos que falam sobre coisas de meninos. A Priscila Subirá, a Tamires Garcia, a Fernanda, eu vou falar 2020, mas é nome alemão, não vou saber falar, a Roberta Vicente, a Luma Eupídio e a Marcela Thaís. Essas aqui são mulheres que têm realmente a personalidade parecida com a minha. São mulheres com as quais eu me identifico. E elas falam da palavra, elas são bons exemplos de esposa, elas são, pelo menos na internet, né? E são exemplos de cristãs que seguem a Cristo, né? E, então, se eu pudesse aqui, só para terminar, deixar um conselho para vocês, seria que vocês realmente procurem conversar com a mãe de vocês e entender pelo que elas passaram. Com os pais de vocês, porque, no final das contas, a gente está todo mundo perdido, inclusive os mais velhos. Conforme eu fui ficando mais velha também, eu fui percebendo que está todo mundo perdido, entendeu? Todo mundo, principalmente os cristãos, nós não somos daqui. Então, nós não vamos nos encaixar aqui. Né? Então, que vocês procurem conhecer um pouco da família de vocês. A minha psicóloga, ela
nas primeiras sessões assim que a gente estava conversando, ela me fez fazer uma árvore genealógica de todas as mulheres da minha família. E aí ela foi pedindo para eu contar a história, o que eu sabia dessas mulheres. E naquele processo eu fui muito curada, porque eu tinha coisas que eu sabia que as pessoas da minha família já tinham passado e que eu vi que elas sobreviveram a isso. Então, a partir dessa árvore genealógica, eu fui pensando tudo que eu sabia de cada uma delas. E, hoje em dia, as minhas tias são as maiores referências de mulheres que eu tenho. E, em segundo lugar, além das minhas tias, as minhas líderes, né, que são mulheres mais velhas, eu tenho as minhas amigas, entendeu? Elas são referências para mim em muitos momentos. Vocês viram aqui, todas elas que falaram, a Débora e a Pamela que ainda vão falar, elas são referências. Então, vocês podem olhar, né, não vão copiar tudo também, que a gente como todo mundo, mas vocês podem olhar para elas como referência também, referência de mulheres de Deus, que são aplicadas ao ministério, entendeu? Com certeza elas estão disponíveis para que vocês conversem com elas, que elas podem aconselhar vocês na palavra. E um outro conselho não, aqui só uma última parte aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na igreja a gente tem um grupo para as meninas. Eu acho que os meninos também têm um grupo, não tem? Os homens? Eu acho que tem, gente, procura saber. Mas as mulheres têm esse grupo, é o grupo das mulheres extraordinárias. E, gente, esse grupo, ele é bênção demais. Porque lá as mulheres oram, lá as mulheres colocam devocional, lá as mulheres pedem oração, e todas elas se juntam, fazem reloginho de oração, áudios, diariamente áudios. Então, assim, é um grupo bênção demais que você vai receber todos os dias um pouquinho. Experiências, tem testemunhos, entendeu? Dicas, emprego, um monte de coisa que sai desse grupo. Gente, uma coisa que eu acho sensacional nesse grupo é que, tipo assim, você está no centro, aí pegou fogo no trem. Elas vão colocar que pegou fogo no trem. Gente, toma cuidado, porque em tal lugar tá difícil de passar. Passa por tal lugar. É assim. Tiroteio, tem tudo. É isso. E, tipo assim, eu tinha muito preconceito com... antigamente, uns anos atrás, eu tinha muito preconceito com as mulheres da igreja, o grupo de mulheres da igreja. Porque eu achava que ia ser um negócio tipo assim, porque você precisa fazer isso, porque você precisa fazer aquilo, porque não pode se vestir assim, porque isso, porque aquilo. Eu achava que o culto das mulheres era isso. Era uma pessoa ali em cima falando como que você deve se vestir, falar, andar, dizer, comer, não sei o quê. E quando eu comecei a vir, primeiramente eu comecei a vir obrigada porque eu estava te escalando sim, eu comecei a perceber que não era isso. E aí foi num sábado muito específico, depois de muito tempo de me apaixonar pelo culto das mulheres, elas fizeram um café da manhã lá atrás, e não foi estrutura de culto. Elas fizeram um café da manhã e a gente ficou conversando. E nessa conversa elas começaram a contar experiências, e riram, e piada, e isso, e aquilo. Porque... E foi uma coisa tão gostosa que eu fiquei assim, cara, pode ser diferente. Elas são diferentes, não são pessoas completamente diferentes, cheias de regra. Elas conversam. Quebra a barreira, exatamente. Então, assim, você que não está no grupo de mulheres, só procurar a Pri ou a Ju para entrar, se vocês quiserem, né? E procurar também se envolver, vir nos cultos, se envolver nos congressos. Encontro de mulheres também é maravilhoso, gente. A gente dorme, ninguém perturba, entendeu? Come pra caramba, tem presente pra caramba, entendeu? Então, assim, só vou dizer que no último que eu fui, a gente ganhou um buquê de... O meu foi de ouro branco, tá? Queria dizer para vocês aí que estão perdendo. Amém, é isso. Amém. Gente, rapidinho. Eu... Nunca mais chegou na vez da Débora. Te amo, Débora. Propaganda, anúncio, várias coisas. Marketing. Uma coisa que a Elô falou, e às vezes isso me assusta muito, é que nós somos referências das pessoas. Assim. Às vezes vem uma mãe e fala assim, minha filha gosta tanto de você, ela se espelha em você. Eu fico, Jesus. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Misericórdia, gente. E isso é bom, de certa forma, porque a gente se cobra de mostrar ser uma pessoa bacana, né? Para os outros se espelhar a gente ser legal, entendeu? E isso não é só em quem tem 20 anos, 30 anos. Não, as crianças da escolinha se espelham em adolescentes de 14 anos. Eu sei que é uma fase difícil, mas as crianças se espelham em pessoas de 14 anos também. Amém? Pode falar. Eu deixo. Só para... Não vai falar, não.
Pô, não, tu falou 30 Tu minutos. falou quase ali. Calma aí. 2 minutos só para falar agora. Rapidinho. Só para corroborar o que a Luísa falou também, é rápido. Não vou. A Luísa estava falando sobre pessoas que a gente segue, influência e tal. E aí, a maior parte do tempo, a gente passa, acho que hoje em dia, no celular. E isso é muito importante. Nos últimos anos, eu fiz uma limpa no Instagram de pessoas que eu seguia que não faziam sentido nenhum na minha vida e que não me acrescentavam em coisa nenhuma. Era simplesmente, tipo, a pessoa estava lá, eu conhecia, às vezes é conhecido, às vezes é muito famoso, mas, tipo, agrega em que você está seguindo essa pessoa? Isso é pra gente pensar também. Porque, às vezes, a gente vai na onda de todo mundo, tipo, você conhece fulano? Sim, conheço. E aí tá todo mundo seguindo a pessoa e às vezes não faz sentido para você, não faz sentido para sua vida e não te faz bem, porque você começa a se comparar. É influencer, te influencia Exatamente. em quê? E aí, isso é muito importante. Às vezes a gente fazer uma limpa no nosso Instagram, em quem a gente segue, o que a gente está consumindo, o conteúdo que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, o que a gente está lendo. Isso é muito importante, porque às vezes isso melhora e a gente não precisa seguir pessoas que, tipo, eu sou igual a essa pessoa, então eu vou seguir essa pessoa. Não, a gente pode seguir mulheres também, tipo, pessoas que a gente gostaria de ser. A maioria das mulheres que a Heloísa citou, eu sigo também. E são mulheres que eu aprendo todo dia com um story, com uma palavra, com um vídeo. São mulheres que eu vejo assim, poxa, eu posso ser um pouco mais parecida com isso, um pouco mais parecida com o que ela está falando, de acordo com a Bíblia e com Cristo. Amém. Vamos orar? Pode falar, Débora. Bênção apostólica agora. Amém. Débora. Eu e Pamela ficamos com o último tópico, né, que é desafios práticos da juventude cristã feminina. Aí, dentro que a Larissa colocou, equilibrar estudos, trabalho, relacionamento e vida espiritual, como lidar com pressões sociais, expectativa à luz da fé cristã, namoro, casamento, carreira sob uma perspectiva bíblica. Eu vou falar sobre esses 2 primeiros. E o versículo que eu vou usar vai ser João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem pertence a mim e eu nele, esse dá muito frutos. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu queria ficar com essa última parte. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E Deus é o Senhor do tempo, foi Ele quem o criou. E Ele sabe de todas as nossas necessidades, todas as nossas limitações. E logo, a melhor pessoa para nos ensinar como gerar todo esse tempo, todas essas atividades, senão o nosso próprio Senhor. Nós, como somos jovens, né, a gente tem todo gás, quer fazer, quer ajudar onde pode ajudar. E aí, quando a gente vai ver, a gente tem 10 ministérios. E aí, quando os 10 ministérios têm que fazer consagração, tem que fazer confraternização, tem ensaio, como que se divide? Não tem como se dividir. E aí você fica completamente cansada. E a igreja, que era um lugar para você, tipo assim, caraca, o meu refúgio, eu vou lá, né, vou me abastecer, você só trabalha por conta das demandas. E como a Ana Vitória já falou sobre o Eclesiastes 3, é um dos meus versículos favoritos, tem um tempo para cada coisa. E aí, se você está com... Não estou falando para ninguém sair de ministério, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que amanhã... Estou saindo dos grupos, acabou. Pessoal do Força não vai sair. Força-tarefa. Mas é só para você entender o seu limite. Entender, tipo... E como o tio Fábio... O presbítero Fábio... O tio Fábio. Tio Fábio foi. Como o presbítero Fábio... Como o presbítero Fábio sempre fala para a gente dos VIPs, cara, cuidado... Tem 5 ministérios, porque você vai estar em 5, aí você dá 10% aqui e 10% ali. E Deus não merece o nosso 10%. Deus merece o nosso melhor, nossos 100%. Então, você tem que entender, tipo assim, caramba, eu gosto muito daquilo ali. Mas, cara, se eu for, vai me tomar um tempo que, tipo assim, para mim vai ser cansativo. E depois que eu estou em 10 ministérios, pelo cansaço, eu vou estar em nenhum. Porque eu já não quero mais. Para mim, já se tornou um peso. E, tipo, o ministério não é para ser um peso nas nossas vidas. É para a gente cooperar com a obra, cooperar com o reino. E aí, lembrando do episódio, né, de Marta e Maria, que, de modo, o evangelho desenha, né, de como agir. Marta era um símbolo de vida ativa e Maria, uma vida contemplativa. E das últimas do período, né, escolhia boa parte, que não se podia ser tirada. Uma estava preocupada em fazer, em entregar as demandas e não posso. A outra entendeu. Tipo, eu tenho que parar. Calma, não é assim. E ela ficou com a melhor parte. Tipo, eu quero fazer parte de ministério. Beleza, eu vou lá domingo, faço a parte
do que eu tenho que fazer. E, tipo, domingo à noite não tem escala, eu adoro. Eu dou o meu melhor culto para o Senhor e eu saio diferente da forma que eu entrei. Porque tem muita gente que entra aqui da mesma forma e sai da mesma forma. Por quê? Só veio para cumprir demandas. Só veio para cumprir escala. E, tipo, Deus é o Senhor do tempo. Então, que você possa pedir, como já falamos aqui. Cara, pede a Ele vai te ensinar, Ele vai te dar estratégias. Senhor, como que eu faço e tal? Para que não seja um peso estar na casa de Deus, mas sim um privilégio. E a outra parte, como lidar com as pressões sociais, expectativas e tal. Aí botei alguns tópicos aqui. Confiar em Deus e deixar que Ele seja a sua força e seu guia, como as meninas já falaram. Defender o que se acredita e o que a Bíblia ensina, como a Ana Vitória já falou, na sociedade. É aquilo ali e acabou. Ah, falou o contrário. Beleza, você fica com o seu contrário e eu fico com o que a Bíblia diz. É melhor eu ficar com o que a Bíblia diz e herdar o reino dos céus do que eu ficar com o que você acha e ir para o inferno juntinho contigo. Não ceder à pressão de amizades. Não ceder à pressão de amizades. A gente fala muito isso com o Tim, meu pai. Não ceder à pressão de amizades. Cara, é muito meu amigo, eu te amo pra caramba, mas eu não vou fazer isso. Ah, não sei o que mais, Débora, pô, vai lá, cara. A salvação é individual, não é? Você quer errar, erra sozinho. Então, não ceda à pressão de amizades. E se for teu amigo mesmo, não vai te colocar na pressão. Lembrar que a pressão dos colegas é passageira e que a maioria das pessoas percebe que intimidar os outros é maduro o suficiente, não é. Lembrar que é mais importante tomar as próprias decisões e ser a própria pessoa. Então, tome suas decisões e não tenha medo. Você vai bater a vergonha, vai o que vão falar de mim? Dane-se. Deixa falar. É mais fácil você estar correto naquilo ali e Deus continuar te abençoando, você ter uma vida de retidão ali, do que depois se frustrar e ter marcas desnecessárias. Como, acho que foi a Vase que também já falou. Tem marcas que a gente procura desnecessária, só para satisfazer o meu desejo, só para te satisfazer, e entrando um pouco na parte da Pamela, de relacionamento, para satisfazer as minhas carências. E aí, no final, eu fiquei chateada, eu fiquei magoada, eu fiquei com aquela marca que eu não precisava, mas foi eu que procurei. Então, meninas, pelo amor de Deus, se valorizem, em nome de Jesus. Vocês não precisam ficar com qualquer um, vocês não precisam ficar somente para, eu estou carente hoje, quero... Aqui é a culto do Evolution, eu vou falar. Eu quero beijar na boca hoje. E amanhã? Vai ser um negócio para sempre? Vai ser um negócio que vai te levar ao altar? Vai ser um negócio que vai te levar a um casamento? Se não for, cara, para que fazer? Ah, só porque eu queria hoje e amanhã. Aí amanhã você está chorando, está entrando em uma depressão. Por quê? Não te cabia fazer aquilo ali. Espere em Deus. Cara, espere em Deus. E a última é lembrar de deixar que os outros, pessoas decidam o que faz e como se comporta. E isso é mais uma obra de Satanás. Se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe que você é uma jovem referência, se você sabe disso tudo, cara, não tem outra pessoa que vai vir e vai falar o contrário. E se tiver, não ceda, em nome de Jesus. Pamela. Débora falou rápido, para quem estava ansiosa para falar. Fica quieta, agora é o 7, né? Vamos lá, gente. Bem rapidinho. Sobre todos os tópicos que as meninas falaram aqui, né? Já colocamos, foi decisão, mas a Lari fez um escopo lá para a gente bem bacana e uns subtópicos. E foi falado sobre decisão, né? Eu vou entrar na parte de relacionamentos. No nosso meio da Débora, desafios práticos da juventude cristã feminina. Eu fiquei com a parte de namoro, casamento e carreira sob uma perspectiva bíblica, né? E falando um pouquinho sobre questão de decisão, né? A gente entra aí na parte de quando eu tenho que decidir sobre namoro, noivar, casar. Estar alinhado com o propósito foi algo que as meninas também colocaram aqui. Lidar com as emoções, né? Eu não posso estar emocionado nas minhas decisões, eu não posso estar emocionado nas minhas tarefas do dia a dia, não posso ser emocionada para influenciar, né? E deixar ser influenciada. Atravessar processos, uma hora dá ruim, gente, uma hora vai dar ruim. Eu preciso ser respeitável, eu preciso ser sábia, sermos influenciadores como Cristo, foi algo que a Rai também trouxe.
seguir a Cristo é influenciar pessoas a segui-lo e não preciso fazer tal coisa para ser aceita. Né? São tópicos que vocês foram falando durante aqui e que alinha muito com o que eu quero trazer. Né? Lá em Provérbios 31, eu trouxe 4 referências. Vou ler rapidinho cada uma para eu conseguir explanar um pouquinho o que eu trouxe, porque elas comeram o bolo todo, né? Mas amém. Livro de Provérbios, capítulo 31, no versículo 10, vai dizer, bem conhecido: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Quero começar logo com esses 2 versículos, que eu já vou entrar no tópico sobre namoro. Cristo Jesus, agora, hein? Em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 32, vai dizer: o que eu realmente quero é o que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor. Eita glória! De como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, que se agradar a esposa. E assim está dividido. Perdão, gente. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Gente, do mundo aqui, né, são a nossa vida, tá? Vamos entender o que a palavra nos diz. Trabalho, equilibrar a igreja e casa, certo? Vamos lá, gente, galerinha aí. Os ansiosos de plantão, né, sobre a questão de namoro. Meu celular não está cooperando aqui, porque eu estou com pouco tempo, mas aleluia. Comeram tudo aqui. Vira aí para me dar... Amém. Namoro, gente, quando a gente decide entrar nesse tópico, né, nessa parte da nossa vida, ele não deve ser algo, vamos lá, ele não deve ser algo para entretenimento e eu não posso estar emocionada para me relacionar com uma pessoa. Namoro cristão, namoro dentro da igreja, aleluia aos solteiros aí, ele tem que ter um propósito claro, né? Os varões ali já estão dando risada, mas aleluia, né? O namoro cristão, ele deve ser visto como uma preparação para o casamento. Sim, né? Aqui hoje temos 3, né? Somos 3. Somos 3 casadas. E então, assim, teve todo esse processo. Tem o processo ali de você conhecer a pessoa, né? Ninguém nunca entra já namorando. Ai, Pâmela, você vai falar de novo sobre isso tudo? Sim. Né? Nós somos jovens, isso é um assunto que sempre a falar, eu vou morrer e ainda vai continuar sendo falado nas igrejas esse assunto, porque ele é necessário. Porque muitas vezes, e assim, não só, né, a gente deixa a nossa emoção falar mais alto e a gente age emocionado e às vezes vai se relacionar com uma pessoa que não está sendo direcionada por Deus. Apesar de que, tem, né, um parênteses aqui muito importante, nós que escolhemos. Né? Óbvio que Deus vai abençoar, mas como acho que foi a Vaso que falou, né? Deus não vai se materializar, gente, e falar assim, namora esta pessoa. Não, ele vai te dar sinais, ele vai te dar uma direção, mas você que vai escolher. E Deus vai te dar sinais sobre aquela pessoa se ela realmente vai estar alinhada com o seu propósito de Deus. Então, assim, o namoro, ele deve ter um propósito claro. Certo? Amém? E principal ponto da nossa vida cristã, né? Porque eu vou entrar no ponto sobre casamento. Então, assim, se eu estou namorando uma pessoa, e isso, assim, gente, não é só para quem vai casar, tá? É para todo mundo. Eu tenho que ter uma vida pura, principalmente a mulher. A mulher, ela é a que mais posiciona em todos os relacionamentos. Eu sei que aqui a gente tem rapazes, né? Tem meninos, mas a mulher é onde ela mostra mais firmeza no lado realmente de guardar o seu corpo, né? De mostrar a pureza, ser santa realmente como a igreja, porque a palavra vai dizer isso, que o marido deve amar como Cristo amou a igreja. Eu vou também pincelar, que é, perdão, só para não dar referência errada, deixa eu abrir aqui, Efésios 5, a partir do 21 ao 33. Eu ia ler ele todo, né? Mas ele é um pouquinho grandinho, então, assim, vou deixar a referência para vocês. Efésios 5, a partir do versículo 21, vai até o 33. E lá vocês vão ler que Deus dá, a Escritura dá parte por parte sobre tanto a esposa como o marido. Então, assim, no namoro é importantíssimo ter essa parte que a Débora falou aqui. Tem que ter momentos, a Débora foi até um pouco leve, né? Mas, assim, tem momentos realmente, quando você está namorando, você tem que saber travar aquela pessoa. Porque a carne, o emocional, ela fala muito mais alto. E aí eu te falo, você está atravessando
processos. E quando você atravessa processos, não é legal. Alguma hora esse processo aí, se eu estou colocando aquela coisa, né, de botar algo na frente do outro, sempre, alguma hora dá ruim. Pode falar no microfone para ajudar. Tem problema não, que tá nervosa aqui, está dando branco. Não é o carro na frente dos bois? Isso daí. Se colocar o carro na frente dos bois, uma hora vai dar ruim. E isso não é o ideal. A gente tem que se manter pura e servir ao Senhor, até mesmo por questão de chamado bíblico. Que a palavra aqui foi clara. Os solteiros, ele deve cuidar das coisas do Senhor, da casa do Senhor. Enquanto eu estava solteira, eu vou falar de mim, né? Claro que eu não vou explanar minhas experiências, mas, assim, se eu estava solteira, a minha dedicação é para a casa de Deus, é para as coisas de Deus. Como a Débora falou, se eu sirvo um ministério, eu tenho que servir para ele 100%. No dado momento que eu casei, eu tenho que ter o equilíbrio, né? Já entrando na parte do casamento, tem que ter o equilíbrio tanto dentro da igreja, eu não posso largar meu ministério, até porque a pessoa que eu casei, a pessoa que eu estava namorando, eu tenho que saber se ela está alinhada ao meu propósito. Por exemplo, o Gustavo, ele é totalmente envolvido com a casa do Senhor também. Então, assim, no namoro, ele já era assim como eu era. Só que quando casamos, a gente tem que ter esse equilíbrio. Até onde eu posso ir? Né? Até ano passado, abençoado, eu estava em 7 ministérios. Deus ficou maluco, falou, não dá para mim. Por quê? Desculpa. Porque, assim, não dá, gente. Não dá para conciliar 7 ministérios e ainda trabalho. Trabalha para caraca, sai de casa 8 horas da manhã para chegar e não tem hora para chegar. Então, assim, eu também, eu trabalho, meus horários são todos confusos. Eu tenho toda minha agenda regrada, mas eu tenho que ter esse equilíbrio, porque senão qual vai ser o momento que eu vou ter o tempo para minha casa? Como a Ana Vitória trouxe, a gestão de tempo. A mulher tem que ter essa gestão de tempo. Meninas, tem que começar desde a sua juventude, porque tem meninas aqui bem novinhas, né? Não tem só Evolution. Então, assim, você tem que começar desde a sua adolescência a entender a sua gestão de tempo, para você já ter isso bem claro na sua vida, quando for mais velha, né? Já está mais tranquilo. Não quer dizer que vai ser fácil, mas vai te ajudar em algum momento, né, Daona? Entendeu, gente? Amém, né? E um casamento, ele tem que ter, entrando na parte do casamento, né? Quando a gente tem esse passo do noivar, né? Ah, vou ficar noiva e tal, nunca é uma surpresa, tá? O homem vai tentar fazer uma surpresa, mas tem ali já uma combinação e tal, vocês já vão orando, já vê um tempo que realmente está chegando o tempo de fechar o casamento e ele realmente faz a surpresa. Não inventa contos de fada que vai chegar e vai te pedir em casamento sem você saber. Isso não existe, tá? Até porque você precisa estar alinhada também com essa resposta. Porque se você não estiver preparada, e aí o que acontece? Né, que eu estou falando, vai dar ruim em algum momento se não tiver também ali com a cabecinha, o propósito alinhado de vocês. Então, quando a gente chega na parte do casamento, ele tem que ter a fundamentação em Cristo. Né? Um casamento bíblico se baseia no compromisso mútuo e no respeito com Cristo como centro da relação. Então, assim, antes do meu namoro, Cristo tem que ser o centro da minha relação. Como eu falei, antes de eu namorar, a gente fez propósito de oração e até a gente entender que era de fato para a gente começar o namoro, eu conversei com meus pais, ele conversou com os pais dele, se conversaram. Antes de a gente dar o nosso primeiro beijo, a gente não sentava nem junto na igreja, continuava em oração. E Deus respondeu na palavra, uma palavra dita aqui hoje, que foi Provérbios 19, 21, que a gente tem até gravada na aliança até hoje. Foi quando Deus deu numa oração para a gente essa palavra, a gente entendeu. E começamos a orar até para a etapa do namoro, a etapa do noivado, e quando chegou no casamento. Porque aí teve um compromisso mútuo das duas partes, e entendendo que Cristo é o centro da nossa relação. E vocês têm que entender que Cristo é o centro da relação do casamento de vocês. Pode falar. Me perdoa, vou te interromper. Mas sobre isso que ela está falando, também é importante deixar muito claro. Ela está falando, o Gustavo, antes de começar a namorar com ela, deixou claro que ele queria namorar com ela. Tem um tópico que a gente não colocou, mas, enfim, que é a defraudação emocional. Acontece muito mais da parte dos meninos para as meninas, mas também acontece das meninas para os meninos. De você não deixar claras as suas intenções para outra pessoa. Principalmente nós. Cortaram o microfone. Principalmente nós que somos cristãos, precisamos deixar muito claro para outra pessoa os nossos sentimentos. Porque, a partir do momento que você está conversando com uma pessoa, com outra pessoa, você não está alinhado no mesmo propósito que aquela pessoa. É isso que a Pamela também está falando, né?
Sim, sim. E um ponto importante também, para fechar essa parte, o amor sacrificial deve ser padrão para ambos os cônjuges, né? E isso, gente, ainda não sou mãe, Gustavo também não, né? Acho que os papais aqui podem dizer, quando é pai e mãe, o amor, né, muda, né? Vocês têm... Ainda não, pai. As pérolas aí já soltando vários memes daqui a pouco. Jesus, misericórdia. Mas vocês estão entendendo. Mas assim, gente, isso é muito importante, da questão de ter a intenção do outro, né, entender. E isso vai crescendo, né, junto. Só que assim, o nosso estudo aqui está voltado para as mulheres. Viu que a gente tentou abrir, né, para homens e mulheres também. Só que voltado para nós mulheres, meninas, né, a gente tem assim um papel muito importante. Muitas vezes a gente que vai segurar muitas coisas, né? Então assim, não falo só segurar em questão de pureza, como já foi falado aqui, mas questão também de ajudar. A gente tem que entender o nosso papel, né? E desde o namoro a gente já se coloca nessa posição. Por isso estou falando, vai namorar por entretenimento, porque eu sou emocionada só para dizer que tem namorado, não presta, porque namorar é caro. Vai comer um salgadinho com guaravita, tu não tem para pagar para a menina, vai dar ruim. Vai dar ruim, estou falando. Então, assim, desde o namoro, a menina tem que entender seu propósito. Então, assim, meninas, entenda o seu propósito, entenda aquilo que você quer em Deus, que Deus vai enviar até o rapaz também ser alinhado com o propósito do Senhor. Amém? E assim vocês vão ter um casamento abençoado. Não que vai ser livre de outras coisas, né? Mas vai estar alinhado com o propósito de Deus. Vou correr aqui, porque já deu 8 horas e estou me fulminando aqui na frente. Estou sentindo uma quentura aqui. Aleluia. Carreira, né? Bem rapidinho. Falando sobre carreira na vida das mulheres, né? Alinhado com o relacionamento, né? E assim, a gente precisa buscar o equilíbrio em tudo na nossa vida. Foi falado aqui também sobre Colossenses 3, né? Eu pedi para separar Colossenses 3, do verso 22 ao 23. E a Bíblia ensina que todo o trabalho deve ser feito como para o Senhor, né? E lá em Colossenses 3... que eu não vou conseguir abrir aqui, vai falar sobre isso. A carreira deve ser uma área em que a jovem cristã, ou jovem, né, que temos aqui também hoje, possa usar seus talentos para glorificar a Deus e servir ao próximo, sobre serviço, né? A carreira, quando a gente está dentro da igreja, acaba conciliando tanto a nossa vida, né, a nossa carreira, a nossa profissão secular, alinha também dentro da igreja. E como que eu posso servir a igreja com o meu talento, com o meu trabalho, com a minha profissão, né? E como que eu busco o equilíbrio disso também no meu relacionamento. Então, são essas coisas que a Bíblia ela vai nos instruir e nos ensinar. Que a gente deve servir ao Senhor e glorificar Ele com nossos dons e talentos. E eu preciso servir a minha casa também, né? Levando assim, a minha função como esposa, mulher. Como que eu vou servir a minha casa? Assim como a palavra me diz para servir e cuidar. Equilíbrio de prioridades. Ao buscar uma carreira, aí, isso aqui é só um conselho, tá? Equilíbrio de prioridades. Ao buscar uma carreira, é fundamental que a jovem, né? Que, gente, no caso, avalie com isso e se alinhe com os valores e o chamado de Deus para a sua vida. Equilibrando a profissão com o desejo de formar uma família e cumprir outros papéis. Então, assim, é só um conselho. Quando você for escolher ali sua carreira, ou se você já escolheu, já está aí, já estudou, já se formou, já está no caminho, não quer dizer também que possa mudar, né? Que vida assim, pode mudar por diversas coisas, mas procura sempre alinhar o seu desejo de formar uma família e cumprir, né, outros papéis e cumprir a vontade de Deus. E, para concluir, né, esses 3 desafios, né, que eu e a Débora trouxemos nesse tópico, né, esses 3 desafios principais que a juventude cristã feminina enfrenta podem ser superados com uma vida firmada em Cristo, sabedoria para tomar decisões e uma comunidade de apoio para nutrir a sua fé. Amém. Leve Cristo a sério sempre.